Nós temos estudado ao longo das últimas semanas o livro de Neemias e nós já pudemos nos defrontar com uma realidade que não é sem dor que se constrói, que se participa de um projeto que é o projeto de Deus. Ao longo dos capítulos 4 a 6, vimos e veremos uma série de adversidades, de oposição, de inimizades que Neemias e o seu povo encontravam para cumprir com o projeto de Deus. Vamos lembrar aqui, Neemias foi um homem que estava imbuído da responsabilidade de reconstruir Jerusalém, cidade que havia sido arruinada mais de um século antes. Sua tarefa deixava descontente uma série de inimigos. E como disse, entre os capítulos 4 a 6, nós encontramos diversas ações e diferentes ações do inimigo contra Neemias e o povo de Judá que queria reconstruir aquela cidade. Entretanto, a passagem que nós vamos pegar nessa noite, o início do capítulo 5, nós vamos pegar um outro tipo de problema, por alguns chamado de fogo amigo. É quando a adversidade, a inimizade que nós encontramos não vem de fora de nós, mas sim de dentro de nós. Para isso, deixe-me dar um pouco do contexto de como as coisas aconteciam naquele lugarzinho lá no Oriente Médio, em Judá. Aproximadamente em meados de março, começava o período de colheitas. E uma colheita após outra ia acontecendo, e as colheitas todas eram encerradas em meados de setembro. Praticamente 6 meses colhendo coisas diferentes. Contudo, nos últimos 2 meses daquele ano e daquela colheita, quase todos os 2 meses, ou quase 60 dias, um pouco menos do que isso, se estabeleceu o alvo de reconstruir os muros da cidade. E uma vez que os muros da cidade estavam sendo reconstruídos, o que era fundamental e necessário, e uma bênção para aquele povo, isso também acarretou uma série de problemas. Então, os homens, uma vez que estavam tão focados na reconstrução dos muros, eles não tinham oportunidade de cuidar da lavoura. A colheita estava comprometida. Aqueles que tinham suas terras e o que colher, deixaram para trás sua esposa, filhos menores, que tinham que se dedicar na colheita. Enquanto os homens tinham ido para a reconstrução do muro. Com isso que nós vemos aqui, as famílias estavam sobrecarregadas. As mulheres estavam percebendo e experimentando toda essa tensão de necessidade e de ter que comandar e fazer acontecer todo o trabalho sem a força dos homens. Nessa condição crítica que levou a uma certa escassez, alguns poderosos se aproveitaram da oportunidade. Afinal de contas, enquanto na crise alguns choram, outros lucram vendendo lenço. E aqui o que aconteceu? Algumas pessoas que tinham poder econômico, tinham dinheiro, exploraram aqueles que já estavam numa situação tão crítica. Além disso, por conta dessa crise, as pessoas pegaram dinheiro emprestado, nós logo veremos isso. O que acontece? Os credores estão pressionando o povo simples. E como se não bastasse, o fato de eles estarem reconstruindo a cidade, o que deixava descontente seus vizinhos de outros povos, o que começou a acontecer? Algumas alianças comerciais naturais, elas acabaram sendo quebradas e rompidas, e de novo o povo estava vivendo uma situação nova. Ao ponto que nós lemos o que diz o versículo 1. Foi, porém,
o clamor do povo e de suas mulheres, desculpe-me, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero chamar sua atenção aqui para o fato de que as mulheres são mencionadas nesse versículo 1, em absoluto contraste com o que era a literatura da época. As mulheres não eram mencionadas na literatura. Mas aqui, nesse caso, as mulheres ganham um certo protagonismo. Elas fazem parte dessa literatura porque elas fazem parte da realidade que está sendo retratada por esse livro. Elas, com mais sensibilidade e percepção do que aquela crise estava fazendo nas suas casas e acarretando para os seus filhos, elas atuam de uma maneira intensa. Aqui diz: foi grande o seu clamor. E clamor não traduz tudo o que é o clamor aqui. Aqui está envolvido um grito de desespero. O projeto de reconstrução da cidade era necessário. O projeto de reconstrução dos muros era necessário. Tinha que, de fato, se colocar muita mão de obra ali, mas a partir do momento que eles tiraram aquela mão de obra da lavoura, isso afetou os lares, de tal forma que essas mulheres desesperadas, por verem o que está acontecendo nas suas casas, por perceberem o que vai acontecer com seus filhos e filhas, elas fazem a sua queixa, o seu clamor. Aqui diz: contra os judeus, seus irmãos. O problema não estava fora de Judá, o problema estava dentro. E agora nós vemos uma manifestação coletiva, com as mulheres sendo protagonistas, gritando desesperadas por socorro diante do quadro que estava se formando. Elas tinham motivos de reclamar, ou se tinham. Mas o curioso é que a situação crítica que estava se instalando era uma situação gerada por um grande projeto, e um projeto de Deus de reconstruir a cidade, mais especificamente nesse tempo, a reconstrução dos muros. E esse esforço empreendido para reconstruir os muros acabou levando àquela crise. A busca por soluções, por vezes, vem acompanhada de efeitos colaterais, ou mesmo efeitos paralelos que se unem na criação de novos e até maiores problemas. Você pode ter a intenção correta, você quer fazer o bem, você pode fazer uma nova proposta, uma mudança importante, mas ela acaba afetando as estruturas de um grupo e criando problema para algumas pessoas. A intenção é boa, o projeto é necessário, mas ele afeta as pessoas, e foi o que Neemias percebeu que estava acontecendo no meio daquele povo. Isso acontece em qualquer lugar. Em Atos capítulo 6, descrevendo o crescimento da igreja, nós percebemos ali e lemos que o que começou a acontecer ali foi que as viúvas de origem grega, elas estavam sendo esquecidas na distribuição daquilo que era necessário, numa situação de escassez e fome. E a igreja teve que parar e olhar para isso e mudar aquele quadro. Da mesma maneira, eu diria que todos nós enfrentamos situações de conflitos onde estamos. A começar dentro do seu próprio lar. Você pode enfrentar conflitos ou perceber conflitos entre os seus filhos e filhas.
No seu ambiente de trabalho, as pessoas estão se reclamando, está se desenhando um conflito dentro da empresa. Dentro da igreja, isso não é exceção. Após ter pregado essa mensagem hoje pela manhã, um senhor que eu não conheço, passando a porta, me disse: pastor, essa é a realidade que nós estamos vivendo na minha igreja. O conflito está estabelecido. E o que nós vamos fazer? Não podemos esquecer, devemos sempre lembrar, que uma das marcas do nosso Deus é que Ele é um Deus apaziguador, pacificador. Ao lermos nas Escrituras, nós percebemos que os nossos pecados nos colocam na condição de estar sob a ira de Deus. A santidade de Deus é incompatível com a nossa pecaminosidade. O fato de Deus ser justo garante a condenação. Mas, embora isso seja verdade, as Escrituras nos contam que Deus enviou seu Filho Jesus, que colocou seu Filho Jesus naquela cruz. E que naquela cruz os nossos pecados foram colocados sobre Ele. E o nosso mérito do castigo foi colocado sobre Ele. E que Deus fez justiça punindo em Cristo os nossos pecados. E assim Deus propôs a paz entre nós e Deus. O Pai é um pacificador, o Filho voluntariamente se coloca na condição de um pacificador. E nós somos chamados, nessas diversas situações de conflito, a sermos pacificadores. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando nós agimos como pacificadores, nós ganhamos uma semelhança com Deus. Está o Pai, está o Filho. Filho de peixe, peixinho é. Deus é um Deus pacificador. Jesus veio a nós como um pacificador. E Ele quer ver em nossas vidas reproduzido esse caráter e o exercício dessa função de pacificação onde nós estamos, seja no ambiente do lar, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja com a vizinhança. Assim, eu quero olhar com vocês nessa noite para o processo empregado por Neemias com o propósito de estabilizar a ordem. E assim nos ensina um passo a passo de como solucionar conflitos. Eu creio que a gente pode aprender com Neemias aqui. E olhar para esses passos e perceber, sabe, a estratégia dele, o passo a passo dele pode não ser uma receita corretíssima para qualquer circunstância que nós vivemos, mas ela é uma inspiração para nós exercermos o papel que nos cabe na condição de filhos de um Deus pacificador, de resgatados por Jesus, um pacificador, sermos nós também um pacificador. O primeiro passo que eu percebo na vida de Neemias é que ele se ateve para ouvir o problema, e você tem que aprender a ouvir o problema. Nem sempre nós queremos ouvir problemas, nós estamos prontos a ouvir boas notícias, a alegria. Mas nós percebemos que Neemias, ele sabia que ele vivia num grupo real, num mundo real, com experiências reais, e o fato é que as pessoas estão reclamando. Não é raro nesse mundo real que a gente vive, e você sabe, pessoas que têm reclamação, elas têm uma sinergia fantástica. E elas acabam se organizando na reclamação. Vamos ver a reclamação que estava acontecendo aqui. 3 grupos distintos apresentados nos versículos 2, 3 e 4, praticamente versículos introduzidos por uma fórmula.
Grupos diferentes aqui estão apresentando as suas reclamações naquele momento. Veja lá, versículo 2. Porque havia os que diziam, esse é o primeiro grupo, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. São pessoas, e por enquanto você vai entender logo, vou dar um nome para esse grupo aqui, MST. É o movimento dos sem terra. Eles não têm propriedades. Eles são trabalhadores que vão para a lavoura, trabalham e recebem em função daquele trabalho na lavoura. Mas o que aconteceu? Esses homens, eles estão precisando trabalhar como voluntários, uma vez que foi solicitado, para trabalhar na reconstrução dos muros. E uma vez que eles estão trabalhando na reconstrução dos muros, eles não estão vendendo o seu serviço. E não estão vendendo o seu serviço, não estão recebendo dinheiro. E agora nem eles, nem os filhos, nem as filhas, nem as esposas, eles não têm o que comer. O projeto é ótimo. Mas algum deles poderia dizer para Neemias, Neemias, muro não enche barriga. E é esse grupo que está fazendo essa queixa. O projeto de Neemias estava custando muito caro para essa comunidade pobre. O segundo grupo, versículo 3, diz, também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo dessa fome. Pessoas que tinham terras, não mais são os sem terra. É alguma associação de produtores agrícolas. Eles também estão aplicados e dedicados na reconstrução do muro. Eles não estão conseguindo trabalhar na colheita, na sua terra, na sua vinha, no seu olival. E, consequentemente, eles também estão entrando numa situação financeira delicada que acaba por hipotecar suas terras, suas casas e suas vinhas. Dentro de Judá, o padrão em tempos normais era de juros a 12%. Naquela crise, no período do Império Medo-Persa, os juros anuais, que eram de 12%, chegaram até a 75%. Ou seja, aquelas pessoas, diante desse quadro, elas estão perdendo suas vinhas, suas propriedades, suas casas. Se consideramos Provérbios 22, 7, que diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqueles homens que eram homens de negócio, agora estão se tornando servos. Deixar sua esposa em casa com os filhos pequenos, sem homens, que era a grande força do trabalho no campo, não os ajudou. O muro, a construção do muro estava afetando a vida da família. Próximo grupo, terceiro grupo, de novo a fórmula inicial. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Entre os medo-persas, Dario estabeleceu a seguinte lei: você tem essa terra. O que você é capaz de colher nessa terra? E em função do que você pode colher nessa terra, Dario já dizia, 20% é meu. Era o preço da manutenção do império. E o que está acontecendo com esse grupo é que eles não estão conseguindo fazer com que a terra produza ou se colha da terra o que é necessário nem para pagar o imposto de Dario. E agora eles pegam dinheiro emprestado
que, como eu disse, já não é mais 12% ao ano, chega até 75%. O projeto do muro, tão bom, tão saudável, tão necessário, tão desejável para todo aquele povo, estava afetando a estrutura socioeconômica, como ele descreve no versículo 5, vejam. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Nossos filhos são tão bons quanto os deles. Dentro da lei judaica se permitia que se pedisse garantias. E o que está acontecendo nesse período era o seguinte: eu empresto dinheiro, mas como garantia, seu filho fica trabalhando para mim até que você pague. Pior do que isso é no que envolve as mulheres. Veja que aqui ele diz que eis que sujeitamos nossos filhos e filhas para serem escravos. E aí ele acrescenta, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. O estado das filhas, ele era mais definitivo. Porque uma filha que era dada como garantia de escravidão, acabava se tornando uma outra esposa, uma mulher daquele homem credor. O que era uma vergonha para as filhas, o que era uma vergonha para a família. E que poderia trazer consequências que iam levar para o resto de suas vidas. Não é à toa que esse povo que está gritando por desesperado diz, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Não está no nosso poder, aquele público desesperado. Vem a Neemias reclamar, e Neemias os ouve. Neemias está disposto a ouvir a queixa de um, a queixa de outro, a queixa de outro. Nós não podemos nos furtar de colocar nossos ombros e nossos ouvidos para ouvirmos as queixas das pessoas. Neemias ouviu o problema. Mas ele, longe de ficar somente em ouvir o problema, ele deu o segundo passo. Ele reconsiderou o problema. E isso significa que nós temos que reconsiderar o problema. Veja o que diz no versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor a estas palavras, muito me aborreci. A Revista Atualizada resolveu traduzir aqui por aborreci. Essa palavra apareceu 80 vezes no Antigo Testamento. Todas as vezes foi traduzida por se irou, e aqui nesse caso a Revista Atualizada colocou aborreci, enquanto na NVI diz que ele ficou furioso. A notícia do que estava acontecendo deixou esse homem irado. O que não é uma coisa ruim em determinadas condições. Ao longo do Antigo Testamento, nós lemos a notícia de que Deus se irou inúmeras vezes contra a injustiça do povo. No Novo Testamento, nós constatamos que o Senhor Jesus ficou irado. Neemias ficou irado, ficou furioso. E nós devemos ficar furiosos. Nós não podemos ficar passivos ao ouvir que nossos líderes são capazes de separar bilhões para um fundo partidário, enquanto os nossos hospitais têm pessoas morrendo nos corredores. Nós não podemos fazer... tá.
Isso tem que despertar em nós ira. E toda injustiça que vemos, ela tem que ser acompanhada de ira, de indignação, de fúria. E foi o que Neemias teve. Ele não somente ouviu, mas ele se deixou ser afetado pelas notícias. E sentiu conforme a grandeza do problema que ele ouviu. Apesar de ele acender o pavio da ira da sua vida, ele não explode nessa ira. Veja, no versículo 7 é dito: depois de ter considerado comigo mesmo, entre a ira e alguma ação dele, ele reconsiderou o que estava acontecendo. Ele considerou. Na hora da ira, não é a melhor hora para agir. O sentimento era legítimo, mas ele não oferecia a melhor atitude e hora para agir. Então esse homem que ouve num primeiro momento, ele é afetado por isso e se enfurece, mas ele dá tempo para ele refletir, considerar. Ele poderia ter todas as perspectivas corretas do fato, mas ele precisava de um tempo para ele mesmo se controlar. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, é dito: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Eu diria que o tempo em que ele está considerando é um tempo para, em primeiro lugar, se obter conhecimento. Ouviu essas pessoas, pode ouvir outras, eventualmente pode ouvir outros lados, eventualmente pode ouvir as pessoas que supostamente agiram dessa maneira ofensiva. Pode ouvir pessoas que observaram de outro ângulo. Não é bom ter zelo, dedicação, sem conhecimento. E eu diria, esse período em que Neemias está considerando é um tempo de ganhar conhecimento da situação. Além disso, aqui em Provérbios diz: nem ser precipitado e perder o caminho. Você já teve alguma vez a experiência na sua vida que você foi tratar com um problema, um erro que alguém cometeu, e você fez alguma coisa pior do que a outra pessoa? Não? Nem eu. Todo mundo hipócrita. Quantas vezes eu tive que dizer: Fernando, calma, espera. Porque no ímpeto, na ira, nós acabamos sendo injustos, impróprios, improdutivos. Então Neemias não podia ser precipitado e nem agir sem conhecimento. Ele ouviu o problema, mas ele passa por uma segunda fase em que ele está considerando e reconsiderando o problema, vendo e revendo, e possivelmente pensando: qual é a maneira que eu vou agir? E sem o calor da indignação e da fúria que apareceram quando ouviu, ele toma o terceiro passo, visando a pacificação daquele grupo. O terceiro passo é de confronto ao foco do problema. Você deve aprender a ouvir as pessoas nas suas queixas. Mas você deve, antes de qualquer reação, considerar com o que você está trabalhando, qual é a realidade, para então você passar para a confrontação do problema. Veja, versículo 7, voltamos lá. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias, ele está ali no limite da sua autoridade. A rigor, ele não tinha autoridade de fazer isso nessa questão.
Existiam os tribunais. Mas ele também sabia que esses tribunais estavam corrompidos. E que naqueles tribunais não iria se tomar a decisão que teria que ser tomada. Então, com a autoridade que ele tem, e com mais do que isso, e usando a posição que ele tem naquela sociedade naquele momento, ele convoca essas pessoas para uma assembleia. Porque ele identificava que de uma maneira injusta, aquelas pessoas estavam sofrendo. Veja, a lei permitia que se pegassem garantias quando se fazia um empréstimo. Mas a lei sempre estabelecia claramente formas de proteção do mais fraco. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 24, ele fala sobre a ideia de pegar como garantia alguma coisa que alguém que está devendo. E ele avalia a seguinte situação: você chegou na casa de alguém e ele tem na sua casa um moinho, que eram que 2 pedras, uma pedra redonda, fixa, uma segunda pedra redonda que ia em cima dessa. Ela era móvel, ela rodava, fosse por tração animal ou por força da água. No meio dessa pedra tinha um lugar para se colocar os grãos. Então os grãos caíam ali e eles se deslizavam para entre essas pedras, sendo de cima rodando, e ali se produzia a farinha. A lei dizia: você não pode pegar como garantia nem as 2 e nem tampouco uma pedra. O indivíduo que tinha que dar a garantia tinha que ser preservado. Nesse mesmo texto, é dito: quando você vai à casa de alguém para pegar uma garantia, a lei determinava: você não entra na casa. Você fica do lado de fora. Espera a pessoa trazer a garantia. Numa outra passagem, a passagem de Êxodo, capítulo 22, fala sobre dar o manto como garantia. Dentro da roupa básica de um judeu, de um indivíduo do Oriente Médio antigo, normalmente eles tinham uma pequena saia que não chegava à metade da perna. Os homens usavam isso. Sobre isso, eles usavam uma túnica que era um camisão que ia até praticamente os pés. E por sobre essa túnica se colocava uma capa, um grande paletó que ia até a metade da canela. Esse grande paletó, ele era o colchão e era a coberta. E Deus, protegendo o indivíduo que podia dar a sua capa como garantia, Deus diz: até o pôr do sol, ali você devolve para ele. Ele precisa ter onde dormir e como dormir. O princípio da lei era de proteção de quem era bastante necessitado. E ele está identificando que ali não está acontecendo. Ele os denuncia como usurários. Consequentemente, conforme diz o versículo 7, ele diz: eu convoquei contra eles um grande ajuntamento. Ele sabe que não adianta levar naquelas cortes locais em que os poderosos dominavam, controlavam, manipulavam. Ele fala assim: não vai deixar para lá não. Intimou as pessoas para virem a uma assembleia, uma grande reunião. E nessa assembleia, ele diz o seguinte, versículo 8. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo as nossas posses. O que está acontecendo aqui? Ele está se referindo a um fato quando ele chega na terra. Quando eles chegam na terra, eles identificam que os povos vizinhos, entre os povos vizinhos, existem judeus que foram escravizados e hoje são escravos de pessoas que não eram judias.
Quando Neemias e outros chegam e se deparam com essa realidade, eles começam a comprar seus irmãos que foram escravizados e alforriá-los, declará-los livres. Essa foi a ação que eles tiveram. Veja, a lei de Israel não proibia a escravidão, mas ela tinha limitações, restrições. O indivíduo que se fez escravo para sobreviver, somente por isso se faria escravo. No 7º ano, no ano sabático, ele seria liberto. No caso aqui, quando eles chegaram, eles libertaram os irmãos judeus, os declararam livres. Mas agora, dentro de Judá, as pessoas que têm mais poder aquisitivo estão usando do seu poder aquisitivo para fazer os seus irmãos escravos. Então ele está dizendo: escuta, nós acabamos de chegar, pagamos para eles serem livres e vocês os estão escravizando. É o que ele diz: e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Versículo 9 diz: então se calaram e não acharam o que responder. A confrontação de Neemias foi suficiente para levar aquelas pessoas a admitirem, a reconhecerem, porque afinal de contas, quem cala consente. Eles admitiram a sua própria culpa. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? É lógico que deveriam andar no temor de Deus. Isso significava o quê? Eles tinham que levar em conta a lei de Deus, a proposta da lei de Deus, e viver de acordo com isso. Havia acontecido recente uma declaração de libertação desses irmãos, e agora esses indivíduos estão se aproveitando da situação e estão fazendo escravos, e vão comercializar esses escravos entre os irmãos. O que representa, conforme ele diz aqui, por causa do opróbrio dos gentios. De novo, a NVI traz isso com mais clareza, eu diria. Vocês não podem fazer isso porque isso vai levar à zombaria dos gentios. O que é isso? Os gentios, de quem foram comprados os judeus e declarados livres, ao verem a prática entre os irmãos de escravizar uns aos outros, eles se tornavam assim motivo de zombaria, de riso. Neemias está repreendendo, porque eles não estão andando de acordo com o espírito da lei de Deus, o espírito de Deus. E esse homem que é um devoto do Senhor, entende a causa daquelas pessoas oprimidas, e ele passa a agir repreendendo aquelas pessoas com coragem, com firmeza. Veja, eu não estou sugerindo que você faça a mesma coisa lá no seu ambiente de trabalho, dependendo da posição que você tem. Mas você deve se inspirar no fato de que esse homem, ao tratar do problema, ele deu nome aos bois. O que é pecado é pecado. E se a gente ficar colocando outro nome para essas coisas, nós vamos ter problemas. Ele ouviu o problema, ele considerou a situação. Agora, ele confronta. E quando ele confronta e aponta o erro, ele também dá mais um quarto passo aqui. O quarto passo é, ele aponta para a conduta apropriada. E você tem que apontar. Você pode denunciar um problema, mas tem que conduzir o povo para o caminho que deve andar. Então ele diz no versículo 10, também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Neemias conta a história dele. Nós emprestamos dinheiro para eles também.
nós os ajudamos. Eles assumiram um compromisso com a gente. Mas ao invés de fazê-los escravos, nós demos de mão. Há época, há situação em que cabe se empresta dinheiro, mas há época em que você vai ter que dar. E o que Neemias fez foi isso. Ele havia emprestado dinheiro e ele mesmo diz, e eu diria, ele está se apresentando como exemplo, eu emprestei, mas eu abri mão. Então ele diz ali no versículo 11, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, que até agora não tinham sido mencionados, e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Ele conta a sua experiência e como ele age naquela circunstância, e aí ele muda, não sou mais eu, agora são vocês. Devolvam para eles o que vocês pegaram. Hoje, devolvam suas casas, devolvam seus olivais, devolvam suas vinhas, devolvam suas casas, devolvam os juros que vocês cobraram, devolvam. Aquela condição, aquela sociedade estava tendo sua estrutura quebrada. E Neemias age para proteger aquela estrutura e aquele povo carente. Neemias também não perdeu tempo. É agora. Vocês têm que fazer isso aqui agora. Aquele era um evento público. Ele chamou testemunhas. Todo mundo estava ali diante dele. A reação deles, veja no versículo 12, aquele povo diz assim, faremos assim como dizes. Bom, na hora que esses homens reconhecem que tem que ser feito alguma coisa, que tem que ser feita a coisa que Neemias está propondo, então Neemias dá o 5º passo nesse processo. E o 5º passo aqui é que ele sela, e você tem que selar a solução. Veja, eles dizem aqui, faremos isso, como dizes, e aí Neemias reage e diz, então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Essa passagem, essa frase, oferece alguns desafios. A própria frase não é suficiente para revelar para nós por que ele chamou os sacerdotes. Nem no texto hebraico, nem no português. Os sacerdotes eram aqueles credores que estavam abusando do povo? É uma possibilidade. E a segunda possibilidade é com a qual eu fico, eu não estou querendo proteger sacerdote nenhum, é que nessa ocasião os sacerdotes foram chamados para serem uma espécie de testemunhas de luxo. Eu acredito que quando ele chamou aqueles credores que estavam oprimindo o povo, se eles fossem sacerdotes, dada a condição de um sacerdote naquela sociedade, ele já teria mencionado que eram sacerdotes. E o fato de não ter mencionado, eu creio que eles não eram sacerdotes. Mas agora que essas pessoas, esses homens de negócio, esses poderosos estão ali, ele diz, agora vocês têm que fazer isso. E aqueles homens dizem, vamos fazer o que você está falando. Neemias chama os sacerdotes. Vamos fazer um contrato público aqui. Todo esse povo que está sendo oprimido, os seus opressores, Neemias e seus homens, aqueles sacerdotes testemunhas de luxo, estão sendo colocados ali para assumir esse acordo. Nesse contexto dessa reunião, quando todos concordam e assinam esse projeto, no versículo 13 então é dito assim,
também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. O que ele quer dizer com sacudir o meu regaço? Lembra que eu mencionei que eles usavam uma túnica? E era comum nessa túnica que ia até perto dos pés, eles puxarem e fazerem no meio da sua túnica uma espécie de um bolso. Talvez puxassem um pouco mais pelo cinto e prendiam dentro daquela parte da túnica. Eles podiam colocar alguns pertences seus e até grãos. Dentro daquela sociedade, quando eles pegavam essa dobra da túnica e sacudiam, é como se eu pegasse do meu bolso e sacudisse. Isso era uma maneira de dizer o seguinte: estou clamando pela maldição de Deus sobre a vida de vocês. Se vocês não cumprirem o que nós estamos firmando aqui, Deus vai fazer isso com vocês. Vai despojar vocês de suas terras, de suas vinhas, de seus olivais, de suas casas. E o povo responde: amém. Assim seja. Se nós não cumprirmos, seja feito isso. Neemias estava selando aquele povo no compromisso que estavam assumindo ali. E uma vez que firmam um acordo, estabelecem a pena caso desobedeçam, e aí diz no final do versículo: e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Você está diante de problemas familiares, ou problemas no ambiente de trabalho, ou no ambiente de escola. Lembre-se disso. Na condição de filho de Deus, de um Deus pacificador, resgatado por Jesus, um pacificador, a nossa paz. Você também foi escolhido para ser um instrumento de pacificação onde você estiver. Você não está lá só para ouvir. Você não está lá para ficar falando. Você está lá para ser um instrumento de conciliação e de solução de problemas. Neemias foi assim onde ele estava. E onde você está, com o poder de influência que você tem, você pode olhar para esse processo, esse passo a passo de Neemias e moldá-lo à realidade que você vive e você também ser um pacificador. Porque quando você é um pacificador, você é extremamente parecido com Deus. Deus o abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e aprendermos como um homem tão poderoso teve ouvido para ouvir a queixa de pessoas tão carentes, desprotegidas. Ó Pai Celestial, que o exemplo de Neemias, como aquele que ouve, que se ira, mas que reconsidera, que confronta, mas também aponta o caminho e que sela, seja uma inspiração para nós, uma referência para nós, a nossa responsabilidade de sermos pacificadores em nossas casas, em nossas escolas, em nossos ambientes de trabalho, em nossa vizinhança. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.